Oi, Ana Laura, tudo bem? Tudo bom? Tá bom, um prazer te receber aqui no podcast da Somos Mães. Nós estamos no quarto ano já, entramos no quarto ano de vida, sempre com convidados semanais. Então é um prazer te receber. A gente está falando nessa temporada sobre filhos, né? E hoje, especialmente no dia da nossa gravação, é o dia dos filhos. Então eu Ah, achei não bem sabia, que interessante. legal. Eu achei bem interessante a gente gravar no dia de hoje, que é um dia bastante significativo. Muito bom. Eu gostaria que você se apresentasse para a gente, por favor. Então, eu sou casada com o pastor Alain. Nós hoje atualmente moramos aqui na Itália, em Milão. Estamos aqui há 9 anos, somos missionários. A gente foi enviado para plantar a igreja, para começar o trabalho aqui da nossa igreja mãe no Brasil, igreja que a gente já pastor já é da Videira já há 25 anos, a Igreja Videira. E nós estamos aqui plantando igrejas nessa nação. Tenho 4 filhos, o Mateus, o Samuel, a Isabela e o Luca. E tenho feito já nos últimos 5 anos um trabalho também com mães e pais, ajudando aí na criação dos filhos, ajudando casais no seu relacionamento conjugal. Esse tem sido o nosso chamado para esse tempo. E o Senhor me deu também a graça de poder pastorear crianças. Então, hoje eu trabalho aqui no meu ministério tempo integral, na igreja local, pastoreando crianças. Eu que cuido de todo o trabalho do ministério infantil, do juvenis, de 0 a 12 anos de idade. Essa é a minha vida. Maravilha. E você escreveu um livro chamado O Poder dos Pais que Oram. Eu queria conversar com você um pouco sobre isso. Nós fizemos uma temporada, uma das primeiras temporadas, quando a gente começou aqui o podcast. Essa era uma temporada que falava da importância da religião na criação dos filhos, né? Porque é um tema um pouco esquecido e a espiritualidade é super importante para a gente fortalecer as estruturas que realmente sustentam uma pessoa nos momentos difíceis, né? E que também são essas estruturas que mantêm a nossa moral, o nosso caráter nos momentos fáceis, né? Porque nos momentos fáceis é muito fácil a gente sair da linha porque tá tudo bem e tá, vamos que vamos, né? Então, eu acredito firmemente na importância de um alicerce forte, né, da espiritualidade para que a gente possa ter filhos saudáveis, inclusive nessa pandemia de depressão e suicídio infanto-juvenil. Então, esse é um tema muito caro para mim. Fico muito feliz, né, de ver pessoas, casais jovens, levando essa bandeira mesmo, né? E eu queria te perguntar como que foi a sua infância, porque aqui no comecinho do livro você fala, né? Mas eu queria que você contasse pra gente como é que foi a sua infância na relação com a sua família, né? Que já tinha uma fé forte. Você sempre foi assim? Como é que foi se desenvolvendo aí a sua espiritualidade? Olha, eu nasci num lar cristão, católico. Meus pais muito praticantes da palavra. Eles, na juventude, eram católicos carismáticos, então eles eram muito envolvidos ali na igreja, né? Meu pai queria ser padre, depois conheceu minha mãe e aí resolveu casar. E nesse período, quando eu nasci, meu pai trabalhava muito. Ele se formou depois em engenheiro civil, abriu uma empresa de construção civil e ele trabalhava muito na empresa. Ele tinha muitos funcionários. Então ele era uma pessoa assim que começou a não professar tanto a sua fé. A minha mãe sempre foi uma mulher de muita fé. Então eu me lembro da minha mãe, quando eu era pequena, e nos ensinando a Bíblia, né, nos ensinando a orar, nos ensinando a falar com Deus, nos levava para missa, né, fez eu fazer a primeira comunhão. Então ela tinha essa busca por Deus muito grande. Mas nesse período no qual eu fui crescendo, o meu pai, ele se desviou da fé, né? Ele se envolveu muito na questão do trabalho. E meu pai, filho de italiana com sergipano.
Então, É. ele era uma pessoa muito, muito, muito estourado, muito violento na época. Eu lembro que eu sofri muito isso. Eu conto mais com detalhe essa história em um outro livro meu, que chama Ativando Destinos Proféticos. Eu não sei se eu cheguei a contar essa parte aí nesse livro, mas o meu pai, ele foi criando no meu coração, ao longo da infância, muitos traumas, muita rejeição, muitas feridas. E quando eu fiz meus 11 anos de idade, minha mãe, ela se converteu, né, à igreja evangélica, onde ela teve ali uma experiência com Deus muito forte, e ela foi reavivada na sua fé, e ela começou a se envolver muito na questão da igreja, mas o meu pai, não. Meu pai dizia: eu não quero saber de religião, eu não quero saber de Deus, eu não quero saber de nada disso. Se você quiser viver a sua fé, você viva, mas eu não quero. E aí, nesse interim, meu pai, depois de um tempo, minha mãe orando por ele, ele também se converte. Meu pai teve uma conversão tão radical, tão genuína com Deus, que ele se entregou ao Senhor de uma maneira muito completa. Chegou um ponto na vida do meu pai que ele abriu mão de tudo, do trabalho secular da empresa, para ser pastor. Depois eles, resumindo a história, né, eles foram missionários na África muitos anos, na Romênia. Hoje eles moram aqui em Roma, aqui perto, também estão à frente de uma igreja. E o Senhor foi transformando a nossa família. Mas houve um período, ali dos meus 11 até os meus 16 anos, que eu não queria saber de Deus. Porque na entrada da adolescência, com toda a problemática no meu relacionamento com meu pai, eu me tornei uma adolescente muito rebelde. E eu falava que eu não acreditava em Deus, eu matava a aula para beber com os meus amigos da escola, e eu fumava maconha, chegava bêbada em casa, ficava 3 dias fora, e sempre aparecia alguém que me levava para casa, muitas vezes carregada, embriagada. E isso foi toda a minha adolescência até os meus 16 anos. E a minha mãe, ela era uma mulher de muita oração, apesar de ela estar gatinhando na fé cristã, porque ela começou a estudar a palavra e muita fome, muita sede de Deus. Ela começou a se envolver muito em grupos de oração da igreja, né? Fez uma reunião na casa dela, fazia uma reunião na casa dela toda semana. Eu me lembro que a memória que eu tenho, eu não lembro, não tenho memória da minha mãe brigando comigo. Não tenho memória. Eu só tenho memória dela orando por mim. Eu lembro que uma vez eu cheguei, uma amiga dela que ela estava evangelizando, me levou para casa e eu estava bêbada. E essa amiga, quando chegou em casa, minha mãe morreu de vergonha, porque era uma amiga que ela estava falando de Jesus. E ela me acolheu, me recebeu, me levou para o andar de cima, onde era meu quarto. E eu lembro que naquele dia minha mãe chorava muito. E ela apontou o dedo na minha cara. E ela falou assim: fruto do meu ventre nasceu para servir a Deus. Você não nasceu para servir o mundo. Deus tem um plano na sua vida e um grande propósito. E esse propósito vai se cumprir. E as palavras da minha mãe, elas foram flechas no meu coração. Elas foram entrando, entrando, entrando como uma semente. E eu me lembro que quando eu completei 16 anos, eu namorava um menino da minha rua, esse namorinho de rua escondido, porque meu pai não deixava, então eu fazia tudo escondido. E a gente acha que é escondido, né? Mas depois fiquei sabendo que minha mãe sabia. Mas a gente acha que ninguém sabe. E aí eu lembro que a minha mãe, ela me convidou para participar de um final de semana de um encontro com Deus da Igreja Videira, em São Paulo. E na hora eu falei: mãe, eu não quero ir, eu não vou, eu não acredito em Deus, eu não vou ser crente, esse povo é tudo esquisito, eu não vou de jeito nenhum. E ela falou: filha, não tô te chamando para uma religião, eu tô te chamando para você viver uma experiência com Jesus. Não é sobre ser crente ou ser católico ou nada disso. É sobre você abrir o seu coração para você ter uma experiência. Eu falei: eu não quero. E só que aí, nesse final de semana, meus pais me obrigaram. Meu pai chegou em casa, ele falou: você não tem opção, você vai. Aí eu pedi se eu não podia levar uma amiga, e ele deixou. E aí, o que que eu combinei com essa minha amiga? Que a gente fez a mala, pesquisou as principais baladas de São Paulo, e a gente já tinha tudo esquematizado, que na primeira noite lá do encontro a gente ia chamar um táxi e a gente ia fugir. Só que quando nós chegamos lá,
Na sexta-feira à noite, Deus me pegou. Eu tive uma experiência com Deus tão forte que eu não levantava do chão, de tanto que eu chorei aquela noite. Nossa. E eu senti o Espírito Santo me abraçando, me dizendo: você é amada, eu te perdoo. Não tem mais condenação sobre a sua vida. E eu fui sentindo o Senhor me libertando de tantas mágoas, de tanto rancor. Para você ter uma ideia, Cássia, o meu pai, nos anos depois que ele se converteu, ele tentou muitas vezes restaurar o nosso relacionamento. Me pediu perdão muitas vezes, né? Me chamava para tomar um sorvete, se aproximava, mas eu não queria. Eu não olhava nem nos olhos do meu pai. Eu nem não conseguia dizer para o meu pai: pai, eu te amo, pai, eu te perdoo. Eu não conseguia. Era um bloqueio muito grande. Mas naquele dia, nesse encontro, a primeira pessoa que eu queria encontrar era o meu pai. Porque eu queria dar um abraço no meu pai, olhar nos olhos dele e falar: pai, eu te amo, eu te perdoo. Essa obra, quem faz, é só o Senhor que faz essa obra numa pessoa. Tem gente que às vezes faz anos de terapia e não consegue perdoar. Mas quando você tem um encontro com Jesus e o Espírito Santo toca, te cura, ali você é transformada. Eu acho que todo adolescente, acho que tem que ser a oração de toda mãe. Que todo filho, principalmente na adolescência, tenha um encontro, uma experiência com Jesus. Porque isso é transformador. E foi isso que me transformou. Então eu me lembro que naquele dia, era dia 16 de julho do ano de 2000. Eu lembro que eu voltei daquele encontro. Nós chegamos no domingo no prédio da igreja com um ônibus. A primeira pessoa que eu vi, a hora que eu desci do ônibus, foi meu pai. E eu corri até meu pai, dei um abraço nele. E eu chorei muito aquele dia. E eu olhei nos olhos dele e eu disse pela primeira vez: pai, eu te amo. E eu te perdoo. E ele também falou pra mim. Ele também não sabia o que ele falava, ele só chorava também. E ali o Senhor começou uma obra de restauração na nossa vida, na nossa família, né? E então eu posso dizer que eu sou fruto da oração da minha mãe. Minha mãe foi uma mulher que nunca desistiu de orar por mim. Nos momentos mais escuros da minha vida, ela estava lá e ela estava acreditando que eu iria mudar, apesar de toda circunstância dizer o contrário. Mas ela acreditou e ela declarava isso todos os dias. Ela abria a boca dela para declarar palavras proféticas, palavras de bênção, né? Eu me lembro esse menino que eu namorava escondido, quando eu voltei desse encontro, eu tinha decidido no meu coração terminar com ele. Mas a gente, adolescente, 16 anos, a gente acha que vai morrer, né, de paixão, que nunca mais vai esquecer a pessoa, que aquele é o amor da sua vida. E eu me lembro que eu voltei, era uma segunda-feira, eu cheguei em Guaratinguetá, que era a igreja era em São Paulo, mas a gente morava em Guaratinguetá. E eu tava me preparando para eu encontrar com esse menino para poder dizer para ele que eu não queria mais ter nenhum relacionamento com ele, que eu queria Jesus. E foi algo tão poderoso, tudo isso aconteceu em um final de semana. E a minha mãe, ela percebeu que eu estava em sofrimento. E eu me lembro que ela me chamou e ela falou para mim assim: "Filha, não tenha medo, porque você vai casar com um homem de Deus. Você vai casar com um homem ela falou assim: você vai casar com um homem que tem chamado para as nações. E Deus vai enviar vocês para muitos lugares. Não tenha medo de tomar essa decisão." E eu fiquei assustada, porque eu falei: nossa, mas ela sabia? Né? E então o tempo todo ela sabia e nunca tinha me falado nada. E aquilo me constrangeu muito, porque ela, o tempo todo, ela permaneceu em oração. Então, esse livro eu até dediquei esse livro à minha mãe, porque eu sou fruto da oração dela. E existe poder na oração de uma mãe. Não Sim. importa quanto tempo demore para o Senhor responder, Ele vai responder, né? É, isso que você conta é muito bonito, né, quando você fala, assim, da sua mãe, e aí você falou algumas vezes, eu acho que deve ser, uma fala recorrente para você, né, quando você fala que o Senhor te libertou, né, que você foi perdoada, mas eu ouvindo e processando aqui na minha cabeça, né, o que eu entendo é assim, houve muita força e muita vontade,
E isso abriu as portas para esse perdão, abriu as portas para esse abraço que você teve, né? Então você foi ao encontro, né? Você guiada pelas mãos da sua mãe, né? Porque ela deu aquele empurrãozão, não foi nem empurrãozinho, né? E te levou para esse encontro. Então, eu acho que esse encontro que você fala, né? Tão bonito, tão forte, tão poderoso, ele está ao alcance de todos, né? Ana, basta a gente ir. Então, não é. Eu fico aqui pensando, né? E aí você pode interferir nessa minha fala, claro, mas assim, eu acho que não é Deus que vem, é a gente que vai, né? Porque Deus está em todos os lugares, né? Em cada sementinha de uma flor, tá em todos os lugares. A gente é que tem que ir, né? Tá tudo pronto para a gente ir. A gente é que tem que se soltar. A gente é que tem que se libertar, porque quando você fala assim que a sua mãe disse que você não estava previsto para você viver no mundo mundano, digamos assim, né? É isso, né? O mundo existe, mas a gente não precisa servir a esse mundo do jeito que ele é hoje, porque ele está bem machucado e esse mundo tá bem doente e tem adoecido as pessoas, né? Então você foi você era uma menina de 16 anos que se abriu para tudo isso e aí a sua vida foi mudando. E uma curiosidade pequena aqui, você conseguiu terminar com esse namorado? Sim, eu escrevi uma carta, fui na casa dele, toquei a campainha. A hora que ele saiu, eu só entreguei a carta na mão dele e fui embora. Não falei nada. Porque eu tava com no nó da garganta, porque Ah, era aquela paixonite de adolescência, que você sim, acha que, né, nunca mais vai ter outra que é para pessoa, sempre. que é pra sempre. Entreguei a carta. Na carta eu explicava pra ele que eu tinha tido um encontro com Jesus e que Jesus tinha me pedido para eu entregar esse relacionamento que não era de Deus para mim. Escrevi com essas palavras. Eu era uma criança, eu tinha 16 anos, e não tinha entendimento nem muita sabedoria. Mas na hora foi o que eu consegui fazer. Porque eu não ia conseguir falar, eu não ia conseguir. Então eu falei, eu vou escrever uma carta, entrega a carta e vou embora. E foi isso que eu fiz. Entreguei a carta para ele e fui embora. E nunca mais eu falei com ele, nem nunca mais eu o vi depois desse dia. Uhum, uhum, Então, ali eu entreguei. E foi no mês de julho, depois de 6 meses, eu me lembro que eu me mudei para São Paulo, porque eu quis fazer o seminário bíblico pastoral. Eu ainda estava no segundo ano, ainda tinha mais um ano para eu terminar, né, o colegial na época, depois eu ia para a faculdade. Mas eu queria muito estudar a Bíblia. E aí, em dezembro, eu me mudei para São Paulo, fui morar sozinha com os seminaristas da igreja. A igreja tinha uma casa que ela colocava os seminaristas que vinham de fora. Então, tinha a casa das mulheres e a casa dos homens, né? Eu acho que eu dei tanto trabalho para meus pais que na hora que eu falei para eles que eu queria fazer o seminário, a minha mãe falou: vai, minha filha, vai. Deus abençoe. não vou E perder eu essa vim. oportunidade de colocar minha filha num lugar que vai endireitar tudo. Exatamente. E aí eu fui para o seminário e ali fiquei 3 anos estudando, né? Ao mesmo tempo que eu fazia o seminário, eu ainda estava cursando a escola. Depois entrei na faculdade, também ao mesmo tempo eu estava na faculdade fazendo o seminário, né? E depois de Uhum, uns anos, os meus pais se mudaram para São Paulo. uhum, E aí eu fui morar com eles, né? Terminei a faculdade morando com eles. Então, eu vejo que foi um tempo na minha vida de muito aprendizado, né? Porque quando eu entrei no seminário, a gente tinha muita disciplina. Eu tinha 16 anos, eu fui fazer o seminário pastoral, era tipo assim, tinha gente ali de 30, de 25, e eu de 16 anos, olhava assim, a eu falava, o que eu mascote tô. da turma. Pois é, a mascote da turma, mas foi tão bom, porque ali eu lembro que eu conto isso daí no livro. Eu lembro que a gente tinha todo dia de manhã que fazer o devocional. Era todos os seminaristas, a gente tinha 1 hora de oração e leitura da Bíblia, antes de começar o dia.
E eu lembro como eu não tinha muito esse hábito, no início foi muito difícil, porque você orava lá, você pensava assim, nossa, já tô orando 1 hora, né? Aí você olhava no relógio, é 5 minutos. Você falava, nossa, mas não tem mais o que falar. O que mais que eu vou falar para Deus agora? E aí a gente foi aprendendo a desenvolver essa vida de comunhão com Deus, a ler a Bíblia, a ter essa disciplina espiritual, né? Então, assim, foram anos ali no seminário de muito crescimento. E era tão corrida a minha vida porque eu era a única que estudava. Todos estavam 100% envolvidos no seminário e trabalhavam lá na igreja também, né? Eu não, eu estudava fora também. Então, a minha rotina era mais intensa. Mas eu me lembro que eu queria muito servir a Deus. Tanto que eu nem queria fazer faculdade. Eu falava pro meu pai assim que eu queria ir para a África ser missionária. Só que ele não deixou. Ele falou: "Não, você vai fazer faculdade. Você vai para a África, mas você vai fazer faculdade. Se você quiser, depois você vai para a África." Eu falei: "Não." Daí eu me submeti, obedeci, fiz a faculdade. Mas foi um tempo assim que eu cresci muito em aprendizado, né? Ana, você está falando assim das suas dificuldades, né? Principalmente quando você começou ali a entender um pouco, né? Aos 11 anos até os 16. Claramente toda essa dificuldade fortaleceu muito essa sua jornada, né? Os seus filhos, são 4 filhos, eles já nasceram numa casa que tem uma história um pouco diferente da que você teve. Isso facilita para os seus filhos? Ou você acha que não? Cada um tem a sua história? Por que eu te pergunto, né? Porque eles, eu não sei qual a idade deles, você pode contar aqui pra gente, mas eles estão nessa com vocês já? Ou você acha que ainda vai florescer o tempo deles independente do fato da sementinha já estar plantada, né, de ter ali a estrutura, já está tudo montadinho para que isso floresça no coração de alguma maneira, né? Já tem uma estrutura, mas eles acompanham vocês, ou você acha que não, ainda não chegou o momento? Eu acho, eles têm, ó, eu tenho o caçula tem 9 anos, né? Então eu tenho uma de 12, uma menina de 12, o Luca tem 9, o Samuel 14 e o Mateus 16. E a gente fala que não é porque é filho, né, de crente que crentinho é. É Eles isso que eu precisam queria ter, saber de né? você, Eles a precisam ter as experiência experiências deles. deles, né, com o Senhor. Exato. Qual que é o meu papel como mãe, além de orar? É apresentar o evangelho para eles, né, com o nosso exemplo, com a nossa vida. E também aproveitando as oportunidades que a gente tem no dia a dia para poder a gente fazer isso juntos em família. Então eu vejo assim, olhando para a nossa vida em família, a gente. Eu falo assim que a nossa vida é uma montanha russa, né? Tem dias que a gente tá lá em cima, tem dias difíceis, tem dias bons, dias difíceis. Então, eu com os meus filhos, eu sempre ensinei eles a lerem a Bíblia, orei por eles, para eles terem as experiências deles, né? E a minha maior preocupação, a Cássia, é criar minis fariseus. Sabe, assim, religioso, que lê a Bíblia porque a mãe tá mandando, que faz as coisas porque a mãe tá pedindo, né? Mas não, que não tem uma experiência com Deus. Então, a nossa oração, minha e do meu marido, sempre foi: Senhor, dá para eles uma experiência com o Senhor. Não só a questão do hábito, que a gente às vezes quer formar um hábito, né? De ler a Bíblia todo dia, de orar todo dia, mas é uma linha muito fina disso virar uma religião, né? Como é que eu vou dizer? Uma coisa mecânica, automática, Sim. sem vida, né? Sem relacionamento genuíno com Deus. E só que eu não posso gerar isso no coração deles. Quem vai gerar é o Espírito Santo. Então eu oro, né? Eu tento encontrar modos, meios, né? De poder jogar uma faísquinha lá, uma chaminha no coração. Eu levo eles são muito envolvidos na igreja, muitos, né? Se deixar, eles moram lá na igreja. Então, às vezes, a gente está exausto, a gente quer vir embora, eles querem ficar na igreja. E eles estão numa fase, os adolescentes, que eles têm muitos amigos na igreja.
Então, o final de semana deles é inteirinho na igreja. E durante a semana eles estudam e final de semana é a igreja. Então, isso é uma bênção, né? Mas a gente sempre ora para eles terem essas experiências. Então, eu falo que é que nem soltar pipa. Eu sempre dou esse exemplo. Que a pipa, você vai soltando, né? Não sei se você já soltou pipa, mas como eu cresci no interior de São Paulo, Já. a gente soltava muita pipa. Então, a pipa você vai soltando assim, você dá a corda, né? E vai soltando, e ela vai voando bem longe. Aí, para ela não voar muito longe, ou você perdeu, ou alguém cortar a sua pipa, você traz ela para perto de novo. Aí depois você solta, depois você traz para perto, depois você solta. Então é mais ou menos isso que a gente faz com eles, né? Então agora mesmo a gente tá numa fase que eu comecei a todo dia de manhã a gente faz um momento aqui em casa de oração. Os quatro, antes de estudar, antes de o mais novo ir para a escola, antes da gente, né, deles começarem os estudos, a gente reúne, a gente acorda mais cedo, a gente se organiza e a gente faz um momento de oração, de leitura da palavra. Eu abençoo o dia deles, porque eu tô nesse momento de trazer a corda para perto, né? Então, a gente vai fazendo essa dinâmica. Quando tem eventos da igreja, conferência de jovens, vigília, reunião de oração. Eu sou a primeira a levar, eu sou a primeira a incentivar, porque eu também creio que quando eles entram na adolescência, eles têm outras influências Uhum. que vão além do pai e da mãe, que é muito importante. E de qualquer jeito eles vão ter. E a gente precisa conduzir para que essas influências sejam pessoas que tenham os mesmos princípios, os mesmos valores, as mesmas crenças, o mesmo coração, né? Então a gente tem, graças a Deus, tido a graça de ter esse privilégio, né? De vê-los servindo o Senhor, amando Jesus, né? O meu filho mais velho, ele é líder de célula, ele lidera um grupo de adolescentes na igreja, ele ama Jesus, né? O Samuel quer ser jogador de futebol, mas ele fala assim pra mim: ô mãe, tem algum problema se eu não for líder? Você vai ficar chateada se eu não for pastor? Eu falei: não, filho. Vou de jeito nenhum, você tem seu chamado, cada um de vocês tem uma vocação. O importante é você amar Jesus. E onde você estiver, você vai dar testemunho de Jesus, né? Então, eu tenho visto isso na vida dele também. Então, a gente faz esse movimento, né? E ora, Senhor, marca o coração deles, dá uma experiência para eles. Eu conto sempre uma história, só para terminar essa parte. Quando eles eram pequenininhos, eu ainda não tinha o Luca. Eu tinha só o Samuel, o Matheus e a Isa. Eles eram assim bem pequenininhos, acho que tinha entre 4 e 1 aninho de idade, todos os três, né? A Isa tinha um. E eu não tinha conhecimento da questão das telas, que fazia mal, que não podia deixar a criança na televisão. Então eu deixava eles muito tempo ali, umas 2 horas, vendo desenho. Claro que eu escolhia alguns desenhos bons para eu poder fazer janta, limpar a casa, né, para eu poder fazer as coisas. Uhum. E eles passaram por um período na infância muito apáticos espiritualmente. A gente ia pro culto na igreja, eles queriam ir embora, eles não queriam ficar, eles abriam a boca, tinha sono, eles ficavam reclamando: mãe, que horas que vai acabar? Mãe, quero ir pra casa, mãe, não gosto de vir, não gosto de vir aqui. E quando eu ia fazer também em casa um culto doméstico, era a mesma coisa. Bocejando, com sono, enfim. E aí, um dia o Espírito Santo falou comigo: quem está discipulando seus filhos? E eu lembro que eu tomei uma decisão, tirei da televisão e comecei a fazer devocional com eles todos os dias intencionalmente, orando para eles terem uma experiência com Deus. Passou mais ou menos uns 8 meses, estou bem resumida, num dia, num sábado de manhã aqui em casa, a gente tendo um momento de oração em família, eles tiveram uma experiência tão forte com Deus, de entender a obra de Jesus na cruz, de chorar, de falar: mãe, Jesus fez isso por mim. Ele me ama assim. E foi muito bonito, né? Foi uma coisa que marcou a vida deles, que é o Espírito Santo que produz. Então a gente leva para o caminho, a gente ora, a gente apresenta Jesus e a gente crê que o Senhor vai salvar também os nossos filhos, né? Então a minha jornada com eles tem sido assim. É. É isso mesmo, né? É sempre estar atento, né, Ana, porque eu acho que o que está adoecendo muito a nossa sociedade são pais distraídos,
né, que não consegue observar o comportamento do filho, porque o comportamento é um reflexo daquilo que ele está realmente vivenciando. Né? Então, essa observação, né, que você teve, eles estão apáticos durante, né, o culto, enfim, né? É, E aí, o que é que eu posso fazer? Né? E tem uma mudança de comportamento. Então, a gente entende que muitos pais terceirizam alguns momentos dos filhos, ou muitos momentos dos filhos, para que possam fazer outras coisas. Mas qual é a prioridade? Né? Essa é sempre a pergunta que precisa estar pipocando na nossa cabeça. E mediante essa verdade, prioridade, a gente tomar atitudes que são coerentes com o que a gente sente, né? Porque verdade. é isso, né? Assim, um privilégio muito grande também, né, eu acredito, dos pais que podem ter esse olhar, porque tem muitos que a gente sabe também que são engolidos, né, por questões de sobrevivência, enfim, é um tema muito complexo, mas o que a gente tira daqui, eu acho, né, muito fortemente, é a importância da gente colocar os nossos filhos numa egrégora espiritual forte que os proteja, que os blinda e que os fortaleça, né? Que mesmo que eles encontrem pessoas diferentes pelos caminhos, que isso esteja tão bem estruturado dentro deles, que eles consigam seguir, né? E que Amém. é por sintonia, né? Quando não tem sintonia, nem aproxima muito, né? A gente consegue realmente ter esse distanciamento daquilo que não é bom, né? Porque não está combinando com aquilo que a gente está emanando. Então, assim, desejo muito sucesso para o seu livro. Amém. Eu vou deixar aqui o seu Instagram para que as pessoas possam adquirir o seu livro. E assim, ai, que bom que você está aí na Itália, né? Comendo uma comidinha Tô aqui. italiana com azeite italiano. É verdade, que é bom. Que Não foi gostoso. Você amor à sabe, primeira vista, não, mas agora eu gosto de morar aqui. imagina, que cidade que você mora? Eu moro numa cidadezinha do lado de Milão, chama Brugherio. Uhum, uhum. Bem vizinha mesmo, na província, né? Que a gente fala que é província. Uhum. E Ai, que pertinho de Milão, gostoso. Que delícia. no Então, muito norte. obrigada, Ana Laura. Eu acho que tem assunto aqui para conversar mais tempo. Eu acho que a gente pode marcar também uma outra oportunidade, porque tem muita coisa da vida que eu gostaria de ter te perguntado e que acabou não dando tempo, que eu gostaria de saber, assim, né, um pouco mais da sua trajetória, mas uma próxima oportunidade a gente fala um pouquinho Vamos mais. combinar, com certeza. Obrigada pelo carinho, viu, Acácia? Deus Obrigada a abençoe você. você e seu trabalho também. Um beijo Muito grande. obrigada. Outro para você. Amém.